Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a obesidade. A obesidade é uma doença que se caracteriza por um acúmulo excessivo de gordura corporal, ou seja, é aquele indivíduo que tem muita gordura corporal. É uma doença universal, de prevalência crescente, então essa prevalência vem aumentando drasticamente nos últimos anos em todo o mundo e hoje é um dos principais problemas de saúde do mundo. Por quê? Porque a obesidade ela aumenta muito o risco do paciente ter outras doenças. Então a obesidade acaba causando o aparecimento de várias doenças, como hipertensão arterial, diabetes. Então a gente sabe que o aumento de gordura, principalmente gordura visceral, está relacionado ao aumento da resistência à insulina. Então a gordura, principalmente visceral, o excesso dessa gordura aumenta o risco de um indivíduo ter diabetes, síndrome metabólica, síndrome dos ovários policísticos. A obesidade aumenta o risco do aparecimento de câncer, por exemplo, câncer de mama, câncer de intestino, por aumento de substâncias inflamatórias, citocinas. A obesidade aumenta o risco de doenças articulares, principalmente da osteoartrose, principalmente de joelho, que é uma articulação que sustenta muito o nosso peso. A gente sabe também que a obesidade se relaciona ao aumento do risco de osteoartrose das mãos. A obesidade é uma doença que está relacionada à resistência à insulina, então por isso se relaciona ao aumento do risco do aparecimento da síndrome dos ovários policísticos. A obesidade é uma doença que se relaciona ao aumento do risco da síndrome da apneia do sono. A obesidade classicamente se relaciona ao aumento no risco, no aumento dos níveis séricos de LDL, diminuição do HDL e aumento dos triglicerídeos, ou seja, uma dislipidemia aterogênica, aumentando o risco cardiovascular desses indivíduos. A obesidade aumenta o risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, então aumenta o risco de AVC, de infarto, e a obesidade está diretamente relacionada ao aparecimento da doença hepática gordurosa não alcoólica, que pode até mesmo evoluir para a cirrose. Então o grande problema da obesidade é que aumenta o risco do aparecimento de várias doenças. A obesidade é uma doença multifatorial, onde a gente tem fatores ambientais e fatores genéticos envolvidos. Quais seriam os fatores ambientais? Uma alimentação inadequada, uma alimentação rica em alimentos com alta densidade energética, com muito carboidrato, com muita gordura. Outro fator ambiental importante no aparecimento da obesidade é o sedentarismo. Então esses seriam os principais fatores ambientais, a alimentação inadequada e o sedentarismo. E a gente sabe que existem vários genes relacionados à obesidade. Centenas de genes relacionados a essa doença. A obesidade hoje é considerada uma doença crônica, é considerada uma doença, assim como diabetes, hipertensão, então é considerada uma doença crônica. Como é que a gente pode avaliar esses pacientes? Então a gente pode avaliar pelo índice de massa corporal. O índice de massa corporal ele é calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, então peso sobre altura ao quadrado. Se o paciente tiver um índice de massa corporal entre 18,5 e 24,9, ele tem um índice de massa corporal normal. Se for entre 25 e 29,9, esse paciente ele vai ser classificado como sobrepeso. Já de 30 a 34,9, obesidade classe 1. De 35 a 39,9, obesidade classe 2, e de maior ou igual a 40, obesidade classe 3 ou obesidade mórbida. Então, calculando o IMC, a gente tem condições de classificar o paciente em IMC normal, sobrepeso ou obesidade, classe 1, classe 2 e classe 3. O grande problema é que o índice de massa corporal ele não é capaz de distinguir se esse paciente ele tem muita gordura central, visceral, ou muita gordura periférica. A gente sabe que o que mais causa problema de saúde é a gordura visceral. Essa gordura visceral, ela produz citocinas, substâncias inflamatórias que vão ocasionar o aparecimento das doenças. Então ele não consegue distinguir para a gente se esse paciente que está com IMC alto, se ele tem muita gordura visceral ou muita gordura periférica. Também não é capaz
de distinguir se esse paciente tem muita massa magra ou muita gordura. Então você pode às vezes atender um indivíduo que tem muita massa muscular. Tendo muita massa muscular, ele vai ter um peso maior. E o IMC dele pode estar alto, mas não por excesso de gordura, e sim por excesso de massa muscular. Mas esses problemas, eles são contornados pelo próprio exame físico. Então se você, pela própria inspeção, você está vendo lá que o indivíduo ele tem muita massa muscular. Então provavelmente o IMC aumentado dele é em decorrência do aumento da massa muscular. Você tem um paciente que tem um aumento da circunferência abdominal. Você pode aferir, medir a circunferência abdominal, comprovando que ele tem muita gordura visceral e não muita gordura periférica. Então o IMC a gente pode usar para classificar esse paciente em normal, sobrepeso e obesidade. Uma outra estratégia que a gente pode usar para avaliar a composição corporal desses pacientes é a bioimpedância, ou a impedância bioelétrica. É um exame simples, muitas das vezes portátil, uma balança que você pode carregar de um lado para o outro, e avalia com precisão a composição corporal do paciente. Então ele avalia quanto que aquele paciente tem de gordura, percentual de gordura, e avalia também a quantidade de massa muscular que ele tem. Se considera normal um tecido adiposo menor que 25% para homens e menor que 33% para as mulheres. A estratégia ao exame físico que a gente pode usar para avaliar esses pacientes é avaliar a circunferência abdominal. Então a gente sabe que quanto maior a circunferência abdominal, maior o risco cardiovascular do indivíduo. Hoje se considera como normal uma circunferência abdominal menor que 94 centímetros para o homem e menor que 80 centímetros para as mulheres. A gente sabe também que o risco de existir pelo menos um fator de risco cardiovascular aumenta consideravelmente quando o homem tem uma circunferência abdominal maior que 102 centímetros e a mulher maior que 88 centímetros. Então, quanto maior a circunferência abdominal, maior a chance desse indivíduo ter fator de risco cardiovascular. Nesse sentido, eu trouxe aqui os critérios diagnósticos para a síndrome metabólica. Então, a gente sabe que a síndrome metabólica é uma doença que aumenta o risco cardiovascular. É uma doença, é uma síndrome, que está relacionada à resistência periférica à insulina, e eu trouxe aqui o critério, pois a gente está falando justamente do aumento da circunferência abdominal. Então, quando é que a gente vai considerar que o paciente ele tem síndrome metabólica? Quando o homem tem uma circunferência abdominal maior que 90 centímetros, a mulher maior que 80, mais a presença de 2 dos seguintes critérios: redução do HDL, aumento do triglicerídeo, maior que 150, aumento da pressão arterial ou aumento da glicemia. Então, se eu tiver aumento da circunferência abdominal mais 2 desses 4 critérios, a gente considera que esse indivíduo ele tem síndrome metabólica. A gente pode usar também a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética. São exames muito interessantes para avaliar composição corporal, avaliar o percentual de gordura, mas são exames mais caros. Eles conseguem estimar a quantidade de gordura visceral medida pela área de gordura na altura de L4 e L5. Então são exames muito interessantes para a gente avaliar principalmente a quantidade de gordura visceral desse indivíduo. Nos indivíduos obesos é sempre interessante a gente fazer uma avaliação laboratorial, então solicitar um hemograma, uma glicemia de jejum, já que esse indivíduo ele tem mais risco de ter diabetes. Nesse sentido, de avaliar a glicemia, o diagnóstico de diabetes, uma hemoglobina glicada seria interessante também. Podemos avaliar se esse paciente tem resistência à insulina, pelo cálculo, pela solicitação do ROMA-IR. Lipidograma é interessante, como eu já comentei, o obeso comumente ele tem alterações lipídicas, principalmente aumento do LDL, aumento do triglicerídeo, redução do HDL. Uma função tiroidiana. A avaliação
hepática, então TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, já que esses obesos eles também têm aumento do risco de ter doença hepática gordurosa não alcoólica. 90% dos pacientes obesos eles geralmente têm doença hepática gordurosa não alcoólica e uma avaliação da função renal também é interessante. O tratamento da obesidade envolve um tripé: atividade física, dieta e uso de medicamentos. Então, obesidade, como eu já comentei, hoje é considerada uma doença crônica, assim como diabetes, hipertensão. Então, o paciente, às vezes, ele vai usar medicamento cronicamente. Então, não tem mais isso, vai usar por 1 mês, 6 meses, não. Diabetes é doença crônica. Diabetes, hipertensão, a gente não usa remédio para o resto da vida. Então, o obeso, muitas das vezes, ele vai precisar usar um remédio para o resto da vida. Então, envolve tratamento, atividade física, dieta e uso de medicamento. Então, eu vou falar mais do tratamento farmacológico. Então, o uso de medicamento, ele deve ser usado juntamente com a dieta e com a prática de atividade física. O medicamento ele não vai curar a obesidade. Como eu já falei, a obesidade é multifatorial. E o paciente ele vai manter esse remédio enquanto esse remédio for seguro e efetivo para ele. Então, se ele precisar usar remédio para o resto da vida, ele vai usar para o resto da vida. Quando é que a gente indica o uso de medicamento para a obesidade? Naqueles pacientes com IMC maior que 30, nos indivíduos com IMC maior que 25, mais doenças associadas, e naqueles indivíduos que têm uma circunferência abdominal aumentada e não teve uma resposta adequada na perda de peso só com as mudanças de hábitos de vida. O ideal é que esse paciente ele perca pelo menos 5% do peso, esse é o critério mínimo de sucesso para o tratamento. Uma resposta razoável é quando a gente tem uma perda de 5 a 10%, e o ideal do tratamento é uma perda maior que 15% do peso inicial, associado à normalização dos fatores de risco, e a gente levar o paciente de obesidade para sobrepeso, ou seja, ele tenha um IMC menor que 25 quilos por metro quadrado. Então, esses seriam os critérios de sucesso no tratamento da obesidade. Em relação aos medicamentos, hoje o que a gente tem disponível? Sibutramina, a liraglutida, o orlistat, a lorcacerina, que é uma medicação nova que está chegando no mercado agora, e a gente usa algumas medicações off-label, medicamentos ainda que não estão aprovadas para uso para obesidade, mas que às vezes por falta de opção a gente usa. Então, topiramato é um deles, e a bupropiona, que às vezes a gente usa a bupropiona isoladamente ou a bupropiona associado a naltrexona. Eu vou falar agora um pouco sobre a sibutramina. Sibutramina é uma medicação que inibe a recaptação de noradrenalina e serotonina. Então, inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina. Em estudos em animais, ele parece aumentar a termogênese, então parece aumentar o metabolismo em até 10%. E ele age ao diminuir a recaptação de noradrenalina e serotonina, ele atua como um sacietógeno, aumentando a saciedade. É um medicamento que a gente às vezes tem que ter um pouco de cuidado com pacientes hipertensos, porque ele pode aumentar a pressão arterial diastólica em 3 a 5 milímetros de mercúrio e a frequência cardíaca em 2 a 4 batimentos. Naqueles pacientes hipertensos, usando medicamentos com pressão controlada, a gente pode usar sibutramina. Dentre os efeitos adversos mais comuns, nós temos cefaleia, boca seca, constipação, insônia e rinite. Contraindicação da sibutramina: doença cardiovascular. Então, aquele indivíduo que tem, por exemplo, angina, que teve um infarto, ele não deve usar. Hipertensão descompensada. Mas se o indivíduo ele tem hipertensão e a hipertensão está bem controlada com remédio, a gente pode usar a sibutramina.
A gente pode suspender o medicamento se o paciente ele não tiver uma perda de 2 quilos em 4 semanas, então usou um mês o remédio, teve uma perda menor que 2 quilos, provavelmente o remédio ele não vai ser efetivo para esse indivíduo. Então a gente já pode suspender. E a dose é de 10 a 15 miligramas. O Orlistat é um medicamento que atua a nível intestinal, ele não tem efeito sistêmico, então agora eu vou falar do Orlistat. Então ele inibe as lipases gastrointestinais, reduzindo a absorção dos triglicerídeos em 30%. Então, em até 30%. Então o indivíduo acaba eliminando gordura pelas fezes. Ele não é absorvido, então ele não tem atividade sistêmica e é um medicamento que também é interessante, pois reduz pressão arterial, reduz glicemia, reduz hemoglobina glicada e reduz LDL. A dose usual é de 120 miligramas, 3 vezes ao dia, 120 miligramas antes do café, antes do almoço e antes do jantar. E os efeitos adversos têm relação com o trato gastrointestinal, mais comum é diarreia. Então, isso acontece principalmente quando o indivíduo está usando o remédio e tem um alto consumo de gordura. Então, vai sair mais gordura nas fezes e ele vai ter diarreia. Então, a gente pode ter como efeito colateral diarreia, fezes oleosas, flatulência e urgência fecal. A liraglutida é outro medicamento que a gente pode usar. Talvez seja o medicamento mais moderno que a gente tem hoje para a obesidade. Ele é um agonista do GLP-1 e ele atua diminuindo o apetite e ele retarda o esvaziamento do estômago. Então ele faz com que o estômago esvazie de forma mais lenta e isso dá uma sensação de saciedade para o indivíduo. A liraglutida, a dose máxima é de 3 miligramas dia, então ela geralmente vem numa caneta. Na caneta a gente ajusta a dose de uso, então a gente pode usar 0,6 miligramas, 1,2, 1,8, 2,4 e até 3 miligramas. Ela é uma medicação geralmente muito bem tolerada, praticamente não tem contraindicação nenhuma, a não ser pacientes com insuficiência renal. E dentre os efeitos adversos mais comuns nós temos náusea e vômito, justamente porque o medicamento retarda o esvaziamento do estômago. O outro medicamento que a gente já tem disponível para uso, é um medicamento novo, é a lorcacerina. E esse medicamento é um agonista do receptor 2C da serotonina e atua no hipotálamo aumentando a saciedade. A dose usual geralmente é de 10 miligramas 2 vezes ao dia e como evento adverso a gente pode ter cefaleia, náusea, tontura, fadiga, boca seca e constipação. E esses são os medicamentos próprios para o tratamento da obesidade. E aí nós temos outros medicamentos que às vezes a gente usa no tratamento da obesidade, mas de forma off-label, porque a gente ainda não tem em bula a indicação para o tratamento da obesidade. Nós usamos, por exemplo, topiramata em alguns casos. O topiramata é um medicamento usado para o tratamento da epilepsia e da enxaqueca. Como é que o topiramata atua? Ele aumenta a sensibilidade à leptina e aumenta a atividade de enzimas lipolíticas. Em estudos em animais, também aumentou a termogênese, aumentou o metabolismo e reduziu o apetite e aumentou a oxidação das gorduras, ou seja, o metabolismo, a degradação da gordura. Lembrar que a leptina é um hormônio que atua lá no hipotálamo, reduzindo o apetite. Então, se eu tenho uma medicação que aumenta a sensibilidade da leptina, a leptina ela vai atuar de forma mais eficaz. A dose do topiramato que a gente pode usar geralmente é de 25, 50 ou 100 miligramas. Como efeito adverso, a gente às vezes tem parestesia, esse talvez seja o efeito colateral mais comum, a alteração de memória e dificuldade de concentração. E às vezes a gente pode usar o topiramato associado à sibutramina. Uma outra combinação que às vezes a gente usa também é a bupropiona com naltrexone. Então a bupropiona, ela consegue reduzir a ingestão de alimentos atuando em receptores adrenérgicos e dopaminérgicos no hipotálamo. Então vai atuar tanto em neurônios, em receptores adrenérgicos e dopaminérgicos, reduzindo a ingestão de alimentos. O naltrexone vai atuar como antagonista do receptor opioide. Essa combinação
Ela tem como efeito adverso o aparecimento de náusea, constipação, cefaleia, vômito e tontura. A gente usa com a dose da bupropiona de 150 a 300 mg dia e a dose da naltrexona 16 a 32. Então você manda manipular, por exemplo, 150 mg de bupropiona associado a 16 mg de naltrexona. E o paciente pode usar uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia. Continuando sobre o tratamento da obesidade, a dieta é muito importante, né? Então a gente orienta o paciente a evitar dietas radicais. Geralmente esse paciente, o ideal é que ele seja acompanhado por um nutricionista. O que se recomenda é uma redução de 500 a 1.000 calorias por dia na dieta. Orienta o paciente a comer com regularidade, em pequenas porções, e reduzir alimentos com alta densidade calórica. Então o paciente é orientado a reduzir o consumo de gordura saturada, gordura trans, carboidratos refinados, diminuir o consumo de álcool e de açúcar. Lembrar que o álcool ele é altamente calórico. 1 grama de álcool tem 7 calorias, mais do que, por exemplo, o carboidrato e a proteína. E, claro, orientar o paciente a aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. Alguns pacientes eles não vão ter uma resposta clínica adequada ao tratamento clínico, então a gente vai indicar o tratamento cirúrgico da obesidade. Quando é que a gente geralmente recomenda? Naqueles pacientes com índice de massa corporal maior ou igual a 40, ou naqueles indivíduos com obesidade classe 2, com IMC maior ou igual a 35, mais comorbidades desencadeadas pela obesidade. Então, a paciente que tem obesidade classe 2, mais diabetes, hipertensão. Então, a gente indica, pode indicar o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele geralmente é recomendado quando o paciente faz o tratamento clínico por 2 anos sem resposta. Então, geralmente, ele usou remédio, fez dieta, fez exercício por 2 anos, não teve uma resposta adequada e aí a gente indica, então, o tratamento cirúrgico. As contraindicações para a cirurgia bariátrica, para o tratamento cirúrgico da obesidade são doença de Cushing, transtornos alimentares, pacientes com distúrbios psiquiátricos, pacientes com independência química, pacientes que tiveram uma tentativa de suicídio nos últimos 2 anos e aqueles pacientes que têm algum tipo de insuficiência orgânica, ou seja, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, DPOC. Então seria contraindicado a cirurgia bariátrica. Então era isso que eu tinha a falar para a obesidade. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.